o meu, o seu, o nosso, Ninja dos Games. Meu nome é Emerson. Primeiro vou agradecer referente às curtidas, a avaliação que foi muito positiva do primeiro vídeo. Para você que está assistindo já o segundo vídeo, que não viu o primeiro, a gente falou sobre o primeiro arcade e falou também sobre o primeiro jogo, lá o Tio Tênis, lá no osciloscópio. Se você perdeu esse vídeo, ficou muito bom, ficou muito interessante, está muito bem informativo. Você pode estar acompanhando e ver esse posteriormente, ou você pode ver primeiro esse, que você vai entender a linha de tempo. Vamos começar nesse segundo vídeo já em 1960 com o TX0, que foi a evolução já das máquinas que tinha na época. Em 1961 passamos ao PDP-1. Emerson, mas a tecnologia está evoluindo bastante rápido. Sim, a tecnologia está evoluindo bastante rápido. Por quê? A guerra também estava evoluindo. A guerra estava tomando novos patamares. A Guerra Fria, como estava ocorrendo na década de 50, ela estava já evoluindo para a corrida espacial, com Gagarin e tudo mais, né? Cachorra Laika também indo para o espaço. E isso começou a ter um alvoroço de toda a comunidade científica. Com o PDP-1, que ele já vinha com inovações na época que eram muito grandes, tipo uma tela de 512 por 512 pixels, que para a época era algo ser igual, e com o estudo lá dentro do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, que o Steve Russell com seus amigos desenvolveram o Space Wars. E Space Wars, da onde surgiu a ideia do Space Wars? Simplesmente o Steve Russell estava lendo algumas revistas de um astronauta que ele estava viajando pelo espaço, desenvolvendo novas tecnologias e combatendo as forças do mal. Isso é um enredo muito interessante para o Space Wars, uma guerra intergaláctica, já que vivia-se naquela época a corrida espacial, todo mundo querendo ir para o espaço, querendo desbravar novos mundos. Então isso foi muito bem aceito e foi muito interessante para a época com o Space Wars. Vejam aí um vídeo sobre o Space Wars para vocês entenderem como é que era na época. You notice the pizza stereo, the console stereo on the right speaker, tenor and aircon on the left. Installing the tape, so they don't need to input this. Wait, this is core memory? Core memory, Yeah. okay. So core memory Installing will tell you the magnetic donuts, Uh-huh. and you set the value, turn the machine off, the memory's still there. Okay. So you just turn it back on, and it's sitting there, and back to the switch go. Então, entenderam o vídeo? Essa foi a sacada do Steve Russell. Com o Space Wars surgiu também os joysticks. Ele, juntamente com o pessoal de aeromobilismo, eles com peças de telefone desenvolveram os joysticks. Aí já nasce a ideia do jogo, do combate, explosões e os joysticks. Uma frase muito interessante do Steve Russell, eu vi num documentário uma vez que eu achei muito bacana a sacada, quando ele grita praticamente, né? Eu lancei a maldição do videogame. Isso é interessante, porque Steve Russell também, como algumas pessoas entendem, como pai dos videogames. Como também eu falei falei no vídeo anterior. Pai dos videogames, no meu ponto de vista, não existe um pai assim, do videogame. Existem pessoas que contribuíram de uma forma sensacional em determinadas épocas. Desde lá do Joseph Cage, o primeiro arcade, com o William Higginbotham, com o primeiro jogo, o Steve Russell com o Space Wars, também foi um jogo que nos próximos 2 anos foi um jogo muito badalado e foi o jogo mais conhecido, até porque, né, era o único jogo na época. Foi tão importante o Space Wars que ele foi dado para a Digital Equipment Corporation. Por quê? Ela era dona do PDP-1, né? Ela fabricou o PDP-1 e o Space Wars passou a ser um jogo que ele já vinha com o PDP-1.
qualquer desenvolvedor da época foi muito importante, porque vários desenvolvedores cresceram e tiveram ideias a partir daí. É como o próprio Steve Russell fala, era uma época muito interessante onde eles tinham muitos blocos de montar e cada um poderia inventar coisas novas, coisas bastante legais. E isso foi muito interessante para aquela época, porque não existia concorrência, não existia muita gente fazendo. Então cada um poderia botar o seu ponto de vista. E isso foi a sacada genial naquela época, na virada da década de 61 para 70. Nesse espaço de tempo surge Nolan Bushnell, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente. O Ralph Baer também já vinha nessa pegada, então isso foi muito importante. Nesse meio termo, o Ralph Baer, que ele já vinha desenvolvendo o seu Brawl Box, que ele desenvolve o Brawl Box e os dois primeiros jogos, que foi o Change Game e o Two Pennies, que ele patenteia em 66, entendeu? 1966. Com o Brawl Box, a ideia já do console, porque a televisão praticamente tinha 3 canais e o que ela vinha trazer naquela época era basicamente o horror da guerra, que vivia essa guerra do Vietnã, conflito na Ásia. Então a televisão estava o frio, que trazia dor, onde as pessoas, o ser humano, na verdade, o ser humano, na verdade, não gosta muito de um enredo, principalmente enredo real, onde ela não possa ser manipulada, onde ele não possa dizer como é que vai ser o final, e apenas assistir. O que acontece referente a isso? Ralph Baer, uma curiosidade sobre Ralph Baer. Ralph Baer, ele foi combatente de guerra dos Estados Unidos. Ele sai da Alemanha nazista com sua família e batalhou na Segunda Guerra como interrogador na Normandia. Olha que interessante. Eu, particularmente, eu não sabia desse detalhe. Quando eu fui fazer a pesquisa sobre Ralph Baer, sobre a história, eu descobri isso. Achei uma sacada muito interessante. Porque ele, como interrogador, ele vivia rodeado de armas e vivia rodeado de tecnologia. Isso aguçou o sentido da ideia de nova tecnologia, de desenvolver. E como ele conhecia o horror da guerra, ele foi trazer mais entretenimento. Algo que tirasse aquele foco de matança, de guerra, de matança, que estava sendo vivido naquela época. Ele desenvolveu o Brawl Box, leva a ideia do Brawl Box até a Magnavox, que hoje a gente trata a Magnavox hoje como Philips, né? Antes ela se chamava Magnavox, e daí veio nascer o Magnavox Odyssey, que foi o primeiro console do mundo, entendeu? Era simples, mudou não só o nome de Brawl Box, né, que era uma caixa marrom, literalmente, inspirada na televisão, e mudou também o layout. Veja o vídeo de lançamento. Olá, eu vim para mostrar Odyssey. Você sabe o que é Odyssey? Odyssey é um novo e fantástico videogame da Philips. Pode ser ligado num televisor como o seu. É programável e vem com tudo que você precisa para jogar. Inclusive um teclado alfanumérico. É realmente notável. Dezenas de jogos com muita ação e emoção. Jogos esportivos, educativos, estratégicos e os incríveis jogos de ação. Todos capazes de surpreender a sua fantasia. E muitos outros jogos virão. Não esqueça, Odyssey, o videogame da Philips. O que aconteceu com o sucesso? O sucesso do Magnavox Odyssey foi enorme. Aí você vai perguntar, Emerson, por que então que não se ouve tanto falar do Magnavox Odyssey como de outros consoles? Porque o Magnavox Odyssey, ele era muito entretenimento, não era tão capitalista. Já que a gente está falando da questão capitalista, vamos falar já a partir do próximo vídeo da criação do Atari. O Atari, como o Atari vai ser um vídeo um pouco maior, é uma história mais delicada e vai começar a ficar mais interessante, porque vai começar as disputas, a gente vai ver o primeiro protagonista do mundo, a gente vai ver a visão um pouco mais ocidental da questão dos videogames. Então a gente vai deixar para o próximo vídeo, para a próxima semana,
Continue acompanhando, deixa o gostei, divulguem o vídeo. Gente, de coração, ficou legal. O primeiro vídeo ficou legal, adorei a participação de vocês, adorei os comentários. Continuem comentando, continuem compartilhando, para que a gente possa divulgar, porque essa história tá muito legal, vai ficar melhor ainda com a participação de vocês, ok? Então, até semana que vem, se assim Deus quiser. Valeu!